Começa agora o Guerra e Paz com Germano Almeida, especialista em geopolítica. Germano, muito boa noite. Olá, Mais uma Marisa, vez, muitos parabéns. Programa 200 Igualmente, para ti também. do Guerra e Paz, um programa que já se consolidou como preferência de muitos telespectadores para perceberem este mundo em que vivemos. Parabéns também para ti, também para a Patrícia Matos, para a Eduardo Pires, para o Pedro Mourinho, para a Bruna Cardoso, que comigo partilharam fazer este programa nesses 200 programas, também à equipa que também está a coordenar, hoje é Ângela Gonçalves Marques e em nome dela muitos outros coordenadores. E muitos dos que estão na Regi, que nós não vemos, mas é com eles que funciona este programa. Sim, queria dar duas palavras, uma aos nossos espectadores, porque de facto é um gosto sentir que há um público fiel e que foi crescendo ao longo destes 200 programas, isso é bastante interessante, esse caminho que se constrói, e naturalmente aos nossos convidados. Hoje, por exemplo, temos um grande convidado, o candidato presidencial António Filipe, em nome dele também, em relação aos outros também, que alguns deles se vão repetindo, digamos assim. Queria só destacar muito rapidamente algo que é importante para mim, é que numa área como esta, bastante volátil, em que há muitas mudanças e muitas coisas imprevisíveis, nestes 200 programas senti sempre uma total liberdade de escolher temas, escolher convidados, fazer esse caminho e uma grande previsibilidade que o programa ia mesmo acontecer. E isto, na nossa área, não é coisa pouca. É isto que eu queria dizer hoje. Parabéns, parabéns a toda a equipa. Germano, vamos avançar. A França quer aumentar o número de jovens nas Forças Armadas. Com esse objetivo, que medidas é que tem estado a tomar? É algo que, não sendo totalmente novidade, teve uma novidade hoje por parte do Presidente Macron, ele a referir que quer incluir um novo serviço militar voluntário para rapazes e raparigas opcional de 18 a 19 anos para já, a começar no próximo verão, de modo a recrutar 10 mil novos jovens até 2030. Eu recordo que França deixou de ter serviço militar obrigatório em 1997, era Jacques Chirac o presidente. Nos últimos anos voltou um pouco essa discussão. Curiosamente, do ponto de vista político, a direita francesa vê o possível regresso do serviço obrigatório como algo que tem a ver com uma obrigação da pátria. A esquerda, curiosamente, uma parte da esquerda também não está contra na perspectiva de permitir uma diversidade de diferentes géneros vindos de França a poderem também participar no país. A questão-chave daquilo que é Macron, o que ele precisa neste momento é a questão da ameaça russa e da necessidade de aumentar a possibilidade de recrutamento. Não é para já um regresso ao serviço militar obrigatório como estamos a assistir, por exemplo, em alguns países nórdicos. Sabemos que a chave em muitos países é aumentar a possibilidade de recrutamento. A questão de ser ou não serviço militar obrigatório está longe de ser consensual e repito, no caso francês, o modelo é de um serviço militar voluntário e aparentemente pago. Nós ontem, Germano, falávamos de um telefonema que houve entre o enviado especial dos Estados Unidos e o Kremlin, com dicas sobre como a Rússia deve lidar com a administração de Donald Trump e com Donald Trump em particular. Quem é que ganha com o facto de se tornar essa informação pública? É algo que tem sido discutido nas últimas horas. Claramente, o ter-se ganho no vazamento do próprio plano de 28 pontos da semana passada, eu acho claramente que foi a Rússia. No entanto, no caso daquele telefonema em concreto do Witkov com o Ushakov, há diferentes teses. A principal aponta para que possam ser, eventualmente, a inteligência americana, no fundo, a mostrar que o Witkov estava a extravasar as suas competências, possivelmente ou CIA ou NSA, podem ter sido os serviços secretos ucranianos, menos provável tenham sido os russos, tendo em conta o conteúdo. A verdade é que houve esse vazamento que mostrou essencialmente que o Witkov estava não só com uma posição muito pró-russa, como quase a incitar o Ushakov a aproveitar a disponibilidade de Trump de ir por um caminho de impor à Ucrânia a cedência de territórios. Vamos a outro desenvolvimento, Germano. Que avisos veio deixar o secretário do Exército norte-americano a propósito da Rússia e no que mísseis diz respeito? Sim, avisou de facto que a Rússia está a preparar um aumento bastante significativo do seu armazenamento de mísseis, o que mostra uma indicação, que é também uma indicação que vamos ver já a seguir, vinda dos líderes europeus, é de que a Rússia se prepara para um conflito longo e não propriamente não se prepara para a paz. No Médio Oriente, que plano é que os serviços secretos israelitas dizem que conseguiram impedir relativamente àquilo que o Hamas pretendia fazer?
no caso dos serviços secretos, ajuda-me só, por favor. Sobre o Médio Oriente, o plano do Hamas, que diz que impediu um plano dos serviços secretos para conseguirem armas, ou introduzir armas na Cisjordânia. Exatamente. A questão da Cisjordânia. Sim, está cada vez mais Israel a olhar para isto. Isto é uma continuação do que se passou ontem também com 60 palestinianos detidos no sul da Cisjordânia, relativamente àquilo que uma parte do complexo militar e político israelita considera que é o Hamas, perante a necessária retirada de Gaza, pode estar a aproveitar para tentar recolocar-se, nomeadamente no sul da Cisjordânia. Vamos às imagens, e aqui temos a chefe de diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, com uma frase, Germano, quase que parece óbvia perante aquilo que constava na proposta inicial dos Estados Unidos para a paz na Ucrânia, que tinha a ver com uma redução muito significativa do exército de Kiev. Sim, claramente, vamos ver. O que Kallas refere, como bem dizes, parece do mais elementar bom senso. A Rússia está a invadir a Ucrânia e, portanto, a chave devia ser, num processo destes, tentar limitar o exército russo, que é a citação dela. O que é que o plano americano-russo propunha? O contrário, limitar fortemente o exército ucraniano. Ou seja, a Ucrânia que está a ser invadida teria que reduzir o seu exército, e nada se referia em relação ao contrário. É um pouco absurdo, porque também era outra coisa absurda que estava nesse plano, era premiar, não só premiar o agressor, como exigir à Ucrânia o reconhecimento que seria russo, não só daquilo que a Rússia conquistou já pela guerra, mas mais. Ora, sabemos o que é que Putin hoje disse. Putin disse que só parará a guerra quando, embora ele não use o termo guerra, quando a Ucrânia retire do Donbass, do que mantém no Donbass. Se a Ucrânia não retirar, vai continuar pela força a obrigar a Ucrânia a retirar. E, portanto, é isso que sabemos de Putin, para além, como há pouco referi na promo, de outras 3 coisas fundamentais. Que se a Europa usar ativos russos congelados vai ter consequências e retaliações, já o disse. Disse também que as sanções americanas podem estar a destruir as relações com Washington. Outra coisa que estava no plano, que era o levantamento de sanções se a Rússia aceitasse aquele plano. O que é uma coisa absolutamente extraordinária, e depois algo que não nos surpreende, mas que Putin verbalizou hoje no Quirguistão. Disse claramente que não considera a liderança ucraniana legítima, considera ilegítima, e, portanto, qualquer papel, qualquer documento assinado com a atual liderança ucraniana, leia-se Zelensky, será ilegítima. Ora, isto retira-nos qualquer esperança ou ilusão de que Moscou pudesse agora dizer que sim a um suposto plano americano ou ucraniano. Claro que isso não vai acontecer. E claro que o que está subjacente é que Putin está a tentar aproveitar uma determinada via da administração de Trump, já lá vamos, para forçar a ideia de que a atual liderança ucraniana é legítima. Pelas palavras da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a Rússia não vai parar esta guerra com a Ucrânia tão cedo. Em que é que se baseia a Ursula von der Leyen para fazer esta afirmação? Muito daquilo que acabámos de dizer, do que são as posições de Putin do ponto de vista do que ele hoje disse, mas também do que é o comportamento da Rússia no terreno e na guerra. Ainda ontem, em Kherson, drones explosivos russos direcionados a um carro. Em Kherson há também indicações daquilo que há umas semanas meios militares falavam uma espécie de safari humano em Kherson. Direcionados a um carro estava uma mulher de 34 anos e o seu filho de 5 anos que morreram. E, portanto, isto não é propriamente o comportamento de quem quer a paz e de quem se está a preparar para que não seja algo que não seja um conflito longo. Traz agora uma pergunta sobre a relação dos Estados Unidos com a NATO. A resposta parece óbvia para ti? Não é óbvia, mas a pergunta é perturbadora, não é? Porque, voltando ao plano de 28 pontos, que não é onde estamos neste momento, mas não quer dizer que não vá ser daqui a uns tempos, tendo em conta o total zigue-zague de Trump relativamente a isto. Bom, esse plano tinha um ponto que era os Estados Unidos se punham como mediadores entre a Rússia e a NATO. Isso é uma coisa absolutamente extraordinária, porque os Estados Unidos são um aliado da NATO, aquele que até agora mais contribuía. E, portanto, alguém que é o principal aliado da NATO não está numa posição de mediador numa relação entre Rússia e NATO. Ora, Witkoff, que está a caminho de Moscou nos próximos dias, vai lá estar outra vez. Representa a via da administração de Trump
que já não se vê propriamente na NATO, digamos assim, e que estaria muito disposta a tentar negociar com a Rússia, negociar literalmente, olhando para negócios e eventuais vantagens económicas dos dois, um futuro da Ucrânia, à margem do que seria um interesse da Ucrânia e da Europa. É verdade que há outros setores na administração de Trump, nomeadamente Rubio, que interveio com um lado mais institucional, mais pró-NATO, também mais anti-Rússia, e também haverá um outro setor, e que avanço aqui, não tinha ontem, mas posso dizer que Driscoll, secretário do Exército, enviado por Trump para a Ucrânia, pode também representar que é alguém muito próximo do vice-presidente J.D. Vance. E J.D. Vance representa um setor ainda menos que Trump, propenso a perceber os interesses da Europa e da Ucrânia, mas que não tem essa via de estar tão aberto a negociar diretamente com os russos. Um setor, digamos que mais isolacionista, digamos assim. Mas pronto, só os próximos dias poderão ajudar-nos a perceber por onde irá a administração nesse aspecto, mas volto a dizer, sem ilusões, porque Putin já disse que qualquer documento assinado com a atual liderança ucraniana é ilegítimo e, portanto, já percebemos o que é que Putin quer. Quer, antes de tudo, aproveitar este processo de suposta paz para não só dividir a Europa, como provocar a queda da liderança ucraniana. E, Germano, amanhã esta imagem que já temos aqui vai repetir-se, porque o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, vai a Moscovo para um encontro com Vladimir Putin. Conhece o teor, aquilo que vai ser discutido nesta reunião entre os dois? Mas é relevante na perspectiva em que Orbán foi logo que verbalizou que a Europa estava a tentar bloquear e comprometer o plano de 28 pontos da semana passada, que era pró-russo claramente, e portanto Orbán representa alguém na União Europeia que não está a seguir a via de defender a Ucrânia e de tentar travar a via mais pró-russa da administração de Trump e tentar equilibrá-la e puxá-la mais para uma via mais pró-ucraniana e mais pró-europeia. Para lá, naturalmente, de todos os outros elementos e travões que Orbán representa no processo da União Europeia. Vamos avançar, Germano. Que planos é que tem a Alemanha, no caso da Rússia, manter esta visão expansionista que começou pela Crimeia e pelo território ucraniano? De acordo com o que saiu no Wall Street Journal, já há mais de 2 anos que lideranças políticas e militares alemãs preparam um plano num cenário de confrontação direta NATO-Rússia até 2029. E esse plano teve até um aumento e uma aceleração, tendo em conta algumas posições russas nas últimas semanas. Rapidamente, o que é este plano? Estradas que se converteriam em, enfim, receptores de aviões militares a poderem pousar, digamos assim, capacidade de cerca de 800 mil militares entre europeus e americanos poderem circular entre a Alemanha e o espaço de leste europeu, e é um documento com 1.200 páginas, com muitas outras indicações, digamos assim, num cenário que esperemos que não tenha qualquer viabilidade ou concretização, mas que a Alemanha está a cenarizá-lo. Vamos à última imagem de hoje. É afegão o suspeito tiroteio ontem junto à Casa Branca em Washington e que matou 2 pessoas, fez 2 vítimas mortais. A Casa Branca já tomou medidas, mas neste caso são medidas que abrangem os afegãos na totalidade. Todos os afegãos, suspendeu os vistos. A pessoa em causa, para já ainda suspeito, naturalmente só, entrou nos Estados Unidos no âmbito daqueles vistos especiais que o Presidente Biden concedeu quando se retira do Afeganistão e assume que há um conjunto de cidadãos afegãos que estavam em risco, tendo em conta a saída americana e a iminente, que aconteceu, liderança talibã, porque foram cidadãos americanos que trabalharam para militares americanos no local e, portanto, a partir do momento em que os americanos saíram, estavam em risco. E isso, enfim, é daquelas coisas, era um cidadão afegão que estava legitimamente nos Estados Unidos à luz desse visto especial e que comete a ser ele, naturalmente, uma situação absolutamente condenável e que deve ele responder por ela. Como é que Trump reagiu? Suspendeu os vistos a todos os afegãos. É a forma desta administração atuar.